Sejam bem-vindos a todos. Meu nome é Edmilson Clarindo. Eu sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tenho mestrado em Química, também por lá, e doutorado em Biologia Celular e Molecular Aplicada pela Universidade de Pernambuco. Além da parte científica, eu trabalho também com a parte lúdica, né? Então, essa palestra tem como título Metodologias Criativas para o Ensino Médio, um enfoque na literatura de cordel com recurso didático. Desde já, eu gostaria de agradecer ao primeiro Congresso Nacional de Licenciaturas e Pesquisa Científica. Então, a literatura de cordel, a gente vai ver em detalhe, ela vai surgir na Península Ibérica e vai chegar aqui no Brasil pelos colonizadores, principalmente ela faz parte da cultura nordestina. Em 2018, né, ela passou a ser considerada patrimônio cultural e imaterial do Brasil, né? Aqui é uma cópia do documento, dossiê, né? E ela não abrange só a questão da literatura, do gênero literário hoje, ela abrange também algumas artes que têm conexão com a literatura, como por exemplo a xilogravura, que a gente tem a imagem de uns grande nome da xilogravura, que é J. Borges de Bezerro, né? Inclusive ele tem a capa do livro do José Saramago, o livro Lagarto, é uma obra de J. Borges, né? O Saramago, vencedor do Nobel de Literatura. Então, a literatura de cordel hoje ela abrange xilogravura, abrange pesquisadores, o cantador de viola, né? O repentista, né? Então, ela é um gênero que tem uma abrangência grande, né? Então, a importância da literatura de cordel para a nossa cultura, por exemplo, a gente pode dar como exemplo que no ano de 69, o sertanejo só ficou sabendo que o homem pisou na lua através de um cordel de mestre Azulão, João José dos Santos, né, conhecido como mestre Azulão, que é também fundador da famosa da Centro de Cultura Nordestina no Rio de Janeiro, né, São Cristóvão. Então, nessa foto aqui a gente tem três representações que envolvem todo esse gênero, que é o mestre Azulão, né? Cordelista, Ariovaldo Viana, também cordelista, e Blui Blui, que ele é um misto de cantador, trovador, né? Então, essa foto aqui ela simboliza essas várias vertentes que hoje é a literatura de cordel. Tá? Então, vamos lá. Como a literatura de cordel é uma poesia, a gente vai lá nos tempos onde surge a poesia, né? Então, segundo o poeta Sebastião Dias, aqui tem uma estrofe que resume bem esse trajeto entre a relação de lugar e tempo, né? Ele diz: poesia é a estrela herdada da antiguidade, né? Nasceu do parto da luz, doída com a saudade, ninguém mais tem o direito de saber a sua idade. Então, nessa primeira estrofe, a gente tem a questão, sabe-se que surge na antiguidade, não numa data específica, né? Assim como vários fatos da história que você não tem uma precisão temporal. Mas ele continua aqui, ele diz: foi na Grécia inspiração nos tempos anteriores, na Europa fez história com os antigos trovadores, e no Nordeste é a vida dos poetas cantadores. Então aqui ele faz toda a trajetória da poesia, desde o seu nascimento na Grécia Antiga, passando pela Idade Medieval com os trovadores, e a chegada dela aqui no Nordeste, né, com os colonizadores, e tornando-se cultura, né, na voz dos cantadores. Então, na Grécia Antiga, a gente tem vários poetas, né, Virgílio, Homero, Horácio e Homero, né, principalmente com as Ilíadas e a Odisseia, né, que são odes, né? Então, o que são essas odes? É um tipo de verso, né, um tipo de poema, aliás, que tem formado por vários versos, geralmente com estrofe de 8 versos, né? Oitavas. E essas odes ela tem como característica justamente enaltecer a bravura de um povo, né? São histórias que tem fatos heróicos. Então, na idade mais para frente um pouco, na idade medieval, a gente tem os Lusíadas, né? Com a mesma característica, né?
que é um poema de Camões que enaltece o povo português, né, os Lusíadas. Então, se eu não me engano, eu acho que os Lusíadas têm mais de 120 estrofes de oitava, né? Então, é uma ode, né, característica de poemas longos. Então, para entender a chegada da cultura, da literatura de cordel no Nordeste, a gente vai para a sua origem, né? Que ela tem uma origem ibérica, né? Portugal e Espanha. Mas como ela chega em Portugal? Então, primeiro, a gente vai voltar um pouquinho aqui na parte da África. Na África, a gente tem duas Áfricas, né? A África Negra, que é aquela que é mais conhecida pela a questão da escravização, da escravidão, né? E temos também a África Árabe, aquela ali subsaariana, ali abaixo do deserto do Saara, né? Marrocos, Argélia. Então, essa África Árabe, eles têm na cultura dele, é daí que a gente herda a capacidade do improviso, né? Então, vai chegar aqui pra gente no coco de maracatu, né? Coco, maracatu, na embolada e na cantoria de viola, né? Que tem a ver com o cordel. Então, os árabes, eles invadiram a Península Ibérica, né, pelo Estreito de Gibraltar, né, invadiram e chegaram à Península Ibérica aqui e, vamos dizer, dominaram a Península Ibérica durante 700 anos, né, foi de 700 a 1400. E aí essa cultura do improviso, né, foi trazida para cá. Por outro lado, aqui na Cordilheira dos Pirineus, na divisa de França e Espanha, nasce outro tipo, né, de artista, que é o trovador. É aquele indivíduo que vai com seu instrumento, né, o alaúde, instrumento arredondado, em castelo, animando a corte. Então, a fusão do trovador, né, do alaúde, com essa capacidade de improviso dos árabes, né, chegando aqui na Península Ibérica, ela vai se fundir, né, vai ser incorporada e vai chegar aqui no Nordeste, na imagem do cantador de viola. Então vamos lá. Como é que ela chega aqui no Nordeste então? Então é um judeu chamado João Nunes da Costa, né? Segundo o livro da professora Maria de Lourdes, né? Nunes Ramalho, no seu livro Raízes Ibéricas, Moura e Judaica do Nordeste. Esses judeus ele vem para cá, para Pernambuco, né? Para Recife, no período em que aqui estava sob domínio holandês. Então, Maurício de Nassau, que era quem governava na época, era calvinista. Então, ele abriu a questão que antes era católica a religião, né? Então, com Maurício de Nassau, por ser calvinista, ele deu liberdade para todos que tinham religiões diferentes, inclusive os negros saberam seus terreiros, puderam fazer seus terreiros e tal. Então, só que depois veio a expulsão dos holandeses. E João Nunes da Costa teve que fugir, né? Muitos fugiram para o além-mar, mas ele fez o caminho inverso, ele adentrou. Então, João Nunes da Costa, inclusive, ele é um dos fundadores tem um nome dele lá na sinagoga, na primeira sinagoga das Américas, no Recife Antigo, lá na Rua do Bom Jesus. Então, João Nunes da Costa fez o caminho inverso. Em vez dele ir para o mar, ele veio para o sertão, adentrou. Então ele chegou aqui na região, não se sabe exato, mas na região de Teixeira, na Paraíba, nessa parte que é divisa com Pernambuco, chamada Serra da Teixeira ou do Teixeira. Lá ele constituiu família, né? Casou com uma católica, né? Se converteu e tal, devido às perseguições, e teve vários filhos, dentre eles um chamado Agostinho Nunes da Costa. Esse, por sua vez, de outra geração, teve também vários filhos, dentre eles um com o mesmo nome, com seu nome, também chamado Agostinho Nunes da Costa. Esse, segundo relato, já era poeta, né? E ele traz, ele já era poeta. Então ele tem vários filhos, dentre eles Nicodemos Nunes da Costa, Ugolino Nunes da Costa e Nicanor Nunes da Costa. Todos três poetas, cantadores, né? Repentistas. Inclusive o Ugolino é do Ugolino Nunes da Costa que vai sair a vertente, né? Na árvore genealógica da primeira cordelista. Então eles se situam aí nessa região de Teixeira. Então, hoje, segundo Braulio Tavares, né, se poesia brilhasse, segundo Braulio, essa região todinha aqui
a noite ficaria em claro, porque é incrível como se produz poesia em literatura de cordel, né? Especificamente. Então, da Paraíba, a poesia entra em Pernambuco, a literatura de cordel entra em Pernambuco, principalmente na cidade de Itapetim, aqui na primeira. Só que Itapetim, por ser muito pequena, né, é chamada o ventre da poesia. Então, São José do Egito teve mais ênfase, né? Então, São José do Egito é chamado berço. Itapetim é o ventre, por onde a poesia entra, da Paraíba para cá. E São José do Egito, o berço da poesia, literatura de cordel. Então, naquela época, Pernambuco estava tendo mais uma ênfase na divulgação pela questão das rádios. Então, em vez de expandir da Paraíba, hoje tem cidade na Paraíba, mas ela na época expandiu mais para o lado de cá. Então, daí a literatura de cordel ela tem uma vertente maior para o lado de Pernambuco. Então, aqui é um lugar, São José do Egito, um ponto turístico chamado Beco de Laura. Então, ele é todo, as paredes do Beco de Laura é todo escrito, do começo ao fim, com poesias de cordel. É um lugar muito interessante para quem gosta de cordel. Vamos lá. Então, conhecendo a origem, né, agora vamos conhecer um pouco sobre a questão do cordel em si, né? O cordel, a literatura de cordel, ele se funde muito com os cantadores, porque os cantadores usam o cordel, a métrica do cordel, para fazer o improviso. Qual é a diferença? A diferença é que o cordel você pode escrever em casa na calmaria. O cantador ele tem a obrigação de dominar a capacidade do improviso. Então essa é a única diferença. Então, aqui nós temos vários personagens que contribuíram para essa divulgação, aperfeiçoamento, né? Para ter como diz, uma característica do que vinha lá da parte ibérica para a literatura brasileira. Então, Leandro Gomes de Barro é um dos pioneiros nesse sentido, que ele é um dos pioneiros a divulgar, a vender cordel. É considerado o pai da literatura de cordel, né? É o primeiro a escrever e a vender. Silvino Pirauá, né? Ele tem sua importância aqui porque ele vai transformar a quadra, né? A estrofe chamada uma quadra, por exemplo, aqui a gente está usando como exemplo a canção do Exílio de Gonçalves Dias, né? Que é uma quadra. E para os cantadores cantar em quadra antigamente era difícil, porque só são 4 estrofes, né? Rimando a segunda com a quarta. Então Silvino Pirauá ele vai adicionar mais dois versos, né? Eu falei estrofe, não, são um estrofe de 4 versos. Então Silvino Pirauá vai criar sextilha, que é uma estrofe com 6 versos, rimando a segunda com a quarta com a sexta. Os outros 2 versos que ele vai adicionar, porque fica melhor para poder abordar um tema. Então, já Leandro ele vai pegar o que já tinha, né, o real, que é o típico da literatura de cordel, o real com o imaginário, e vai colocar o simbólico, só com esse simbólico com características da nossa região, né? Vai, vamos dizer assim, mudar o que vinha da Península Ibérica e colocar um simbolismo todo da nossa região, né? Então, vamos lá. Bom, então, como é que compõe um cordel? Quais são as estruturas que a gente precisa saber, né, para começar? Eu estou começando do zero, não sei nada para onde vai um cordel. É só rimar? Não, tem algumas regras. Então, por exemplo, para a gente entender isso, vou fazer uma analogia aqui com as figuras da matemática, geometria. Vamos lá, geometria euclidiana, vamos dizer assim. Então, a sílaba, né, sílaba poética, ela vai ser o nosso ponto. O verso é a linha, né? Ou seja, um conjunto de pontos na matemática forma uma reta. Portanto, um conjunto de sílaba poética forma um verso. E aí um conjunto de versos eu tenho, né, uma estrofe. Então, a gente vai falar, vou continuar com esse verso de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, só por enquanto, que ele é mais fácil para a gente entender alguns aspectos. Então, aqui como eu falei antes, né? E a parte da rima. Então, a rima é aquela última sílaba aqui, né, que tem a mesma sonoridade. Então aqui você tem a quarta com a segunda com a quarta, que rima. E aqui é um verso, uma quadra, um tipo de estrofe chamada quadra, de 4 versos. Esse X a gente usa para marcar aquilo que não rima. Por exemplo, Palmeiras não rima com gorjeiam. Então
né? A gente coloca uma letra X, como se não tivesse, como não tem rima. E aí, onde canta o sabiá, eu vou rimar com não gojeio como lá. Então, significa que a quarta e a sexta nessa estrofe são as rimas. Então, a característica mais interessante do cordel, para poder a gente começar, é descobrir onde está a sílaba tônica, né? A sílaba poética, né? Para poder a gente colocar o ritmo e o verso ficar com o comprimento certo. Então, aqui a gente tem 3 palavras iniciais com 2 sílabas, né? Com 2 sílabas. Então, eu tenho uma palavra com um acento, tenho 2 palavras acentuadas nas 2 sílabas, lembrando que eu coloquei aqui só como exemplo, mas só fazendo um adendo, na língua portuguesa o tio não é considerado acento aqui nesse caso dessa palavra, né? E uma palavra com 2 sílabas sem acento. E uma quarta palavra com 3 sílabas poéticas. Como que a gente faz para descobrir, né? Eu preciso saber, então, veja que aqui eu tenho palavras com acento, com 2 acentos, sem acento. Como é que eu faço para descobrir a tônica? A melhor forma da gente trabalhar a tônica, se eu lembro da aula que a professora passou para mim lá no início, que é você cantar a palavra. Então, aquela sílaba que você demorar mais tempo, né, é a tônica. Então, café, órgão, né, pedra. Então, assim a gente descobre a tônica, né? Então, na palavra terreno eu tenho 3 sílabas. Quando eu canto a palavra, eu vou ficar enganchado na terreno. Tá? Então, a gente precisa de 2 características para montar o nosso cordel. A primeira é a fusão entre vogal. O que significa isso? Vamos entender já já. E a outra regra é a última sílaba poética. Então, vamos começar a entender agora. Lá. Então, primeiro, está aqui, veja lá. Minha terra tem palmeiras. Esse é um verso, né? Um verso de 7 sílabas poéticas. Então, eu venho, estou montando o verso. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5. Se é um verso de 7 sílabas, só preciso de 2. A palavra palmeira tem 3, mas a tônica é meira, a segunda. Então, aqui bateu 7 na tônica. Então, eu venho para essa regra, a última sílaba poética. Se a última sílaba poética, que é a que a gente chama a tônica, bateu na sétima, está correto. Essa aqui dispensa, né? Então, minha terra tem palmeira, a tônica. Então, agora aqui, esse daqui já vem para a primeira regra, que é a que funde a vogal. Então, veja que eu estou falando de 7 sílabas tônicas, né? Então, aqui, 7, dispensei essa, está correto. Então, onde canta o sabiá? Aí você pode pensar, mas aqui não tem o U? Não seria onde canta 5, 6, 7 e 8? Não, porque aqui tem uma fusão. Tem uma palavra que termina com A e um artigo aqui, a outra, né? Isso aqui se funde. Quando eu tenho palavras que terminam com vogal e a outra começa com vogal, né? Eu preciso ver se elas não têm ditongo, né? Tritongo, aquela coisa toda, e observar na sonoridade para ver a fusão. Então, nesse caso aqui eu tenho a fusão. Eu digo, na oralidade, eu digo na escrita de onde canta o sabiá. Mas quando eu vou, vamos dizer assim, recitar isso aqui, a gente diz onde canto sabiá. Percebe que tem uma fusão? Então, essa fusão aqui eu corto uma sílaba, funde, se torna um. Então, está correto. 7 sílabas. Então, vamos continuar. Esse exemplo aqui é excelente, porque ele tem as 2 regras. Ótimo. Então, ó, veja lá. As aves que há, né? Primeira regra, fusão. Então, eu não digo as aves que há aqui, né? Eu digo detalhadamente, mas quando eu estou recitando, dá para perceber que aqui eu vou fundir. Eu digo as aves que aqui, percebe? Aí vem gorjeiam, quando eu leio a palavra gorjeiam, é a tônica. Então as aves que aqui gorjeiam, eu paro, né? Demoro mais tempo. Então a tônica. E essa daqui dispensa, porque ela não é tônica. Então está dentro da regra. E aqui, por fim, esse aqui é o verso perfeito, o verso de ouro, que era o desejo dos parnasianos. O que é um verso de ouro? É quando você tem a quantidade de sílaba
escrita, né? A sílaba escrita coincide com a quantidade de sílaba poética. Então, não gorjeiam como lá. Esse aqui está perfeito. Então, ele não precisa da ajuda dessas regras, porque ele não tem fusão de vogal e a quantidade de sílabas escrita coincide com a poética. Dominou isso aqui, já é o princípio. Então vamos para os versos. Os versos são os mais fáceis. Você tem versos com redondilha menor, que é os 5 sílabas. Verso chamado redondilha maior, que é 7 sílabas. Esse que a gente acabou de ver. Decassílabo, que é aqueles que tem 10 versos poéticos. Lógico, tem algumas modalidades na cantoria, que os cantadores chamam de nos martelos, né? Martelo galope à beira-mar, por exemplo, são 11 sílabas, né? Então, isso aí já é uma coisa à parte. E tem os versos chamados alexandrino, que tem 12 sílabas poéticas. Geralmente, 10 e 12 são muito usados em soneto, né? Então, esses dois que estão grifados, estão aqui negritos, são os que é mais usado na literatura de cordel. Então, é fácil, né? São os mais fáceis. Então, versos com 7 sílabas. Vamos lá. Vamos pegar o exemplo que a gente vem estudando, né? De Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeira, onde canta sabiá. Pronto. A gente já viu esse detalhe, então tá aqui, né? Já vimos esse exemplo lá atrás. Então, versos 7 sílabas poéticas. Então, beleza. Fácil, não? Né? Minha terra tem... A gente já viu a regra, é sempre seguir aquela regra. Então, última tônica, beleza? Tá ok aqui, palmeira, essa é a tônica. Novamente, aqui ó, onde canta o sabiá, regrinha, as duas regras básicas. Aquela que vai fundir vogal e aquela que você tem a última sílaba poética. Pronto. Então, 7. E 10, a mesma coisa, mesma regra, só mudou a quantidade de sílabas. Então, a gente vai pegar um exemplo aqui de 10 sílabas, o poema famoso Soneto de Camões, né? Renato Russo fez até aquela música Monte Castelo, né? Não teve trabalho nenhum, foi só pegar uma passagem da Bíblia e o soneto de Camões e jogar a melodia. Então vamos lá, ele diz: amor é fogo que arde sem se ver. Então veja, amor, duas, né? É fogo, 5, que arde. Então, ó, primeira regra nossa, que termina em A, arde, começa em vogal. Então, termina em vogal. Então, quando a gente vai ler, fica assim, ó, amor é fogo, não é que arde na oralidade. A gente diz assim, amor é fogo, que arde sem se ver. Percebe? Então, isso aqui é muito importante, né? E aí, cadê? Que arde 6, né? Deu um desvio aqui, ó. De 7 sem se ver. 10. Percebe que é um decassílabo. É ferida que dói. Então, dói. Aí você está assinalado. Beleza, tá tônico. Dói. Mas esse zinho aqui é um ditongo, né? Ditongo decrescente. Eita, faz tempo que eu vi isso. Então, esse daqui do dói, ele funde com esse i, né? A conjunção aqui, né? Fugiu agora a preposição. Então, dói. Então, aqui é outra sílaba. Dó, i. Porque esses dois vão se fundir. Não e não se. Aí vem a regra. Esse verso aqui tem as duas regras que a gente viu. Então, primeiro, fusão de vogal. Não se. A palavra sente. A tônica é sem. Então, daria 11 sílabas. Mas como essa não é tônica, não é poética, não conta. Perceberam aí? Ficou um pouco afastado, mas eu acho que dá para entender. Ele diz: é um contentamento descontente. Aqui não tem fusão de vogal, mas tem, ó, é um contentamento descon. A palavra descontente, a tônica. Então, 10 está perfeito. E aqui é um verso chamado verso de ouro. É dor que desatina sem doer. Então, 10, coincidiu 10 com a escrita e a poética. Então, beleza, perfeito. Isso era o desejo dos parnasianistas, por isso que eles foram criticados por Manuel Bandeira, né? Tem um poema chamado O Sapo, que ele desce a lenha nos parnasianos, porque os parnasianos queriam esses versos perfeitos, né? Chamado verso de ouro. Mas enfim, isso é outra conversa. Então vamos lá, sextilha. Agora vamos para as estrofes. Primeira estrofe, sextilha. Muito fácil. Sextilha eu vou rimar.
a segunda com a quarta com a sexta. Lembrando lá da ideia de Silvino Pirauá lá atrás. Então é fácil, fácil. O X aqui, a gente usa o X para dizer que não rima, né? Uma letra que a gente usa só o X para dizer que não rima. Então veja, planta, nada e sombra não rima. Olha que verso bonito. Isso é um poeta analfabeto, Leonardo Bastião. Hoje ele está famoso na internet, se procurar. Veja que coisa linda. É poesia pura isso aqui. Ele fala, veja, ó, diz: o juazeiro é uma planta que resiste à terra enxuta. A fruta não vale nada. A madeira é torta e bruta. Mas a bondade da sombra tira a ruindade da fruta. Por que isso é poesia? Porque eu tenho uma figura de linguagem aqui, né? Eu tenho uma contradição, por exemplo. Eu venho falando aqui de que da ruindade da árvore todinha, aí digo a sombra. Mas a bondade da sombra tira a ruindade da fruta. Então, é espetacular, né? O pessoal tem um negócio de chamar de analfabeto. Não, não é analfabeto, né? Tem até a crítica sobre isso. Ele pode não ter o conhecimento literal, mas isso aqui é poesia pura, extremamente bem elaborado e de improviso. Vamos lá, o segundo exemplo aqui, ó. Sextilha, novamente, rima segunda com a quarta com a sexta. Lembrando que a gente já sabe que isso aqui, se for contar, tem 7 sílabas, né? Os versos, porque aqui a gente está falando da estrofe. Mas aqui já é bem, a gente já sabe que cada verso desse tem 7 sílabas, né? Tenho um rio no meu peito que transborda e faz enchente, e nessa chuva de saudade que lhe cai diariamente, carrega as pedras das margens, pondo as lembranças da gente, né? Então, se a gente for contar aqui, verso perfeito, né? Esse é um verso que está lá naquela parede do muro do Beco de Laura de São José do Egito. E aí vamos lá. Aqui a gente vai agora para a septilha. O que é que muda na septilha? Ora, se a sextilha eu tinha 6 versos, a estrofe, a septilha eu vou ter 7, como o nome diz. Então, o que é que vai mudar? É somente aqui, ó. Eu vinha rima a segunda com a quarta. Como vai entrar um, eu vou rimar agora, em vez de ser a sexta, a sétima. E agora, aqui entrou aqui no meio, a quinta e a sexta vão rimar entre si. Pronto, é só isso. Fácil, fácil. Ó, para quem pensa que a gente vai sufocar a garganta, lendo engano um passarinho, quando acuado é que canta. Aí, aí que voa sagaz. Quanto mais vento se faz, mais a poeira levanta. Então veja, eu tenho que lembrar agora que aquele novo verso que eu adicionei vai rimar entre a 6 e a quinta. Então será 2 com a quarta, com a sétima, com a sexta, perdão. Como eu aumentei uma, ele vai continuar rimando. Com a segunda, com a quarta, com a última. Como aqui entrou uma, elas vão ter rima entre si. E observe que as outras, eu esqueci de colocar o X aqui, né, que é vermelho, não vai ter rima. Tá? Outro exemplo aqui, ó. Mesmo modelo, a septilha. Tem essa brincadeira que a gente coloca aqui, né? Esqueci de falar no slide anterior, que é chá, que os alunos gostam. Chá, porque é sextilha. Quando eu estou falando da septilha, não é mais chá, é chá, aí tem bebê, porque eu tenho essa segunda rima, e a última. Então vamos lá. A palavra é uma espada e escudo de toda fala. Nela o eco do mistério simplesmente se instala, e por dizer-se escutando, só se defende atacando quando o silêncio não cala. A mesma sequência. Isso aí, esse verso também está lá na parede de São José. Mesma sequência. Então não é difícil. Sabendo já aquela regra do verso anterior, a sextilha eu vou rimar a quarta com a segunda com a quarta com a sexta. Na septilha vai adicionar mais um. Então eu vou ter 2 rimas. Um tipo que vai rimar a segunda com a quarta com a sétima e outro tipo diferente que vai rimar a quinta com a sexta. Pronto. Então a décima eu tenho 2 tipos, né? Décima já está dizendo, eu tenho 10 versos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Existe essa ordem aqui, né? Essa ordem aqui, para a pessoa entender. Então a ordem de rima, eu vou rimar a primeira, né, com a quarta, com a quinta. Aí vou ter 2 rimas entre a segunda e a terceira.
outra rima que vai aparecer na sexta com a sétima com a décima, e uma outra rima que rima a oitava com a nona. Então, por que essa ordem é interessante? Se a gente inverter aqui o C, ele vai ser igual ao A, vai aparecer na mesma posição do A. Quando eu olhar onde ele aparece de novo, C e C, ele vai aparecer aqui de novo. Se a gente inverter de ponta cabeça. Por isso que esse modelo ele é perfeito, a sonoridade. Então, a décima, que é 10 versos, eu tenho ela de duas formas. Eu tenho ela com 7 sílabas, que é essa estrofe, e eu tenho ela com 10 sílabas, que é essa estrofe. Mas o modelo da ordem dos versos é sempre esse: A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Sempre. Então veja aqui, um modelo de uma décima com 7 versos. Veja, de louro branco. Ele diz: o verso que eu faço é raro pelos metais que arranjo. Se o verso atrasar, eu tanjo. Se o verso correr, eu paro. Se ficar grande, eu aparo, para a peça não ficar comprida. Se ficar curta e perdida, boto uma emenda na frente. Sou cantador de repente nas oficinas da vida. E aqui foi uma brincadeira que eu fiz com um colega, pediu um mote, né? Sobre Facebook. Aí eu fui disso. Aqui é uma décima. Tem 10 sílabas poéticas. Eu disse: com o pseudônimo de Emanuel, o perfil de Jesus foi editado. Na linha do tempo foi marcado, sobre o monte postado em Israel. Antes de ressuscitar e ir para o céu, Cristo compartilhou com nossas dores, curtiu os lírios entre outras flores, mas não quis comentar sobre seu look. Jesus Cristo não tinha Facebook, mas deixou mais de 1 milhão de seguidores. Então veja que a diferença é 7 sílabas, 10 sílabas. Agora, com relação à estrofe, a décima, são 10 versos que seguem essa ordem: A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Pronto. Feito isso, conhecendo o cordel, conhecendo a parte estrutural, né? Conhecemos até agora um pouco de história, né? A origem ibérica, como chegou aqui, como se tornou parte da cultura, incorporou ao povo nordestino, principalmente ao sertão, né? Vimos os tipos de sílaba poética, né? Vimos sílaba poética, depois vimos os versos, né? Os mais comuns são a redondilha maior de 7 versos e de 10 sílabas poéticas, né? Os decassílabos. E vimos as estrofes, sextilhas, septilhas e décima, né? Agora a gente vai falar como é que se produz um cordel. A primeira coisa que eu tenho que ter fazer para construir um cordel é justamente ter um tema, né? Eu não posso partir do nada. Então a primeira coisa que eu faço, como é que qualquer pessoa pode construir um cordel? Claro, pegando essas regras que a gente acabou de ver, primeiro eu tenho um tema, definir meu tema, o que é que vem depois do tema? Definido o tema, eu vou pegar uma lista de palavras-chave sobre esse tema. Exemplo, né? Uma coisa que está muito em alta hoje em dia. Então, feminicídio. Tá? Feminicídio. O que é que eu vou pegar alguma relação, fazer uma lista de palavras com feminicídio? Misoginia, machismo, o que mais? Alguma coisa relacionada à lei, tipo Maria da Penha. Enfim, vou pegar todo o meu arsenal que eu tiver relacionado ao feminicídio, né? Então, fiz isso, eu vou pegar agora, eu vou fazer uma lista de novas palavras que façam rima com aquelas palavras que eu peguei, né? Misoginia, machismo e tal. Então eu vou construir, quanto mais palavras eu tiver, melhor, né? Sei lá, umas 3, 4, 5, né? Depende do tanto de estrofe que eu desejo criar. Então eu faço essa lista. Então, criei a lista, o que é que eu faço depois? Vou escolher a estrofe, né? Por que eu coloquei aqui sextilha ou septilha? Porque, para iniciar, essas são as mais fáceis, né? mais úteis. E também para se trabalhar, por exemplo, em escola, né? São mais interessantes. Então, esse é o ponto. Feito isso, agora é colocar a mão, né? Colocar a mão na massa. Vamos lá. Então, na internet existe separadores silábicos, né? Para que serve? Então, você quando coloca a sua estrofe aqui, você pede para ele contar as sílabas e analisar verso. Ele ajuda muito a quem tem dúvida de onde está as tônicas. Deixa eu organizar aqui. O verso está terminando aonde para a sílaba tônica, para você ficar com o verso no tamanho correto, né? Então, ele ajuda bastante. Mas assim,
A melhor forma é a experiência quando você vai fazendo, porque muitas vezes ele pode dar palavras que pode fundir vogais, mas na contagem elas não formariam verso, né? Mas ajuda. Então, para começar, é uma boa ferramenta, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ela vai lhe auxiliar, mas não quer dizer que é tudo, né? A melhor forma é a experiência, é você contar o verso, fazer aquele exercício que eu vi. Viu se funde vogal com vogal, mas também você fazer oralidade, você cantar o verso para você, para perceber. Então vamos lá. Isso que eu tinha falado aqui, né? Pronto. É sempre seguir essa regrinha na montagem. Dá um exemplo aqui. O que é que eu fiz? Vamos dar um exemplo. Eu fiz um trabalho sobre... Eu tive uma turma no IF que era uma turma que eu tinha uma disciplina sobre ecologia. Eu tinha que dar conceitos básicos da ecologia. Só que era uma turma que... O que é que acontece? Eles eram de um curso de hospedagem. Ficaria difícil para mim trabalhar um conceito inicial, saber conceito de população, comunidade. Então o que eu fiz? Eu peguei algo do menor para o maior, né? E fui trabalhar com os níveis de organização dos seres vivos. Então eu coloquei como tema, eu publiquei um artigo chamado Do Átomo à Zebra, né? Do átomo do início do alfabeto, né? A zebra, né? Essa brincadeira que é uma analogia, você indo do maior do menor para o maior. Então o que eu fiz? Tema. Eu fui lá procurar o tema que eu ia precisar das palavras organela, átomo, molécula, né? Fui procurar depois palavras que rimavam, né? Palavras-chave, né? Aliás, depois procurei palavras que faziam rima, escolhi a estrofe, escolhi a cestilha, porque era uma turma da noite, uma turma mais cansada e tal. Aí eu peguei o mais fácil e aí montei. Vamos lá, como é que ficou? Vou dar só uma brecha. Então tá aqui, ó. Veja. Níveis de organização são proposta de hierarquia para agrupar elementos de mesma categoria, facilitando o estudo e o ensino em biologia. Então aqui eu dei a introdução. Primeiro o tema, níveis de organização. Então a gente aqui começa, né? Que eu queria justamente esses conceitos aqui, ó: bioma, ecossistema, comunidade, população, né? Aqui para frente é o que nos interessava para a disciplina, né? Que era, eles eram do curso de hospedagem, mas eu precisava da disciplina de ecologia. Então, veja. A primeira alegoria que é preciso falar dela é a união entre os átomos da periódica tabela para formar as moléculas e esta então as organelas. Então pela ordem, né? Periódica tabela, eu tenho os átomos, a molécula, a organela. Beleza, já estou aqui. Veja que aqui eu cometi um pequeno erro, né? Aqui foi, ó, da periódica tabela, né? Da periódica tabela, eu tenho 8 sílabas, né? Esse verso está errado. Mas por que a gente deixa, né? Você trabalhar com coisa científica tem essas palavras mirabolantes. Às vezes não bate o verso. Mas por uma questão didática, como eu estou para ensinar, eu coloquei para rimar com organela e tal. Então, se fosse assim, em termos de uma disputa de cordel, seria, ou numa escola de samba, eu tinha perdido um décimo, vamos dizer assim. Mas por uma questão didática, o verso ficou com 8. Então não dá nem para perceber tanto, mas eu estou só mostrando para vocês que existem as regras, né? Mas às vezes você burla um pouco dependendo do seu objetivo. Como aqui é ensino, não tem problema, né? É um errinho ali, mas que faz parte do contexto. Então, assim, de forma tão bela como tem acontecido, de um conjunto de organela, né, um complexo tem crescido, formando, portanto, as células que vão gerar o tecido. Então, aqui a gente está evoluindo, está indo do maior para o menor, né? Como foi estabelecido na abordagem desse tema, os tecidos formam um órgão, vários órgãos, um sistema, que não foi colocado aqui porque a figura não tem. O sistema, um organismo, aí sim, como mostrado no esquema. Pronto, até aqui eu só falei dessa evolução crescente. Agora, daqui para frente, eu vou falando dos outros com uma definição, porque eu preciso, estava dando aula de ecologia, eu preciso um pouco definir isso aqui. Então, seguido a ordem suprema, ou seja, do menor para o maior, imagine a descrição: seres de uma mesma espécie
que mantêm reprodução e vivem no mesmo espaço. Eis uma população. Então, aqui está a definição de população. Tá? Então, ainda que a geração permaneça na unidade, ou seja, no seu ambiente, no seu espaço, né, onde tem o alimento preferido, organismo diferente com a mesma afinidade, ou seja, organismo que também come a mesma planta, ou o mesmo alimento, ou a mesma caça, podem interagir, né, chegar aqui, né? E aí esses organismos diferentes, né, com a mesma afinidade, eles podem invadir o espaço gerando a comunidade. Então aqui vem a definição de comunidade. Organismos de espécies diferentes que habitam o mesmo local. Veja que aqui tem uma parte interessante, né, que é o seguinte. Veja só, existe uma regra no cordel que é chamado a deixa. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. O que é essa deixa? Eita, esse negócio é ruim de escrever. Deixa, né, é um termo usado nesse estrofe aqui eu coloquei. A deixa, ela é o seguinte. Quando eu estou fazendo uma cestilha, isso é norma dos cantadores. Eu termino a palavra, qual é a rima aqui? Ó? Biologia, tá? Da última estrofe. Então, o que é a deixa? O outro cantador, ele vai ter a obrigação de começar com a mesma rima. Por que essa regra? Porque como na cestilha eu rimo a quarta, a segunda e a sexta, então aqui a quarta e a sexta, eu vou obrigar ele agora a terminar com essa rima. Se eu termino essa sexta, agora o outro vai começar com a mesma rima, vai obrigar ele agora a criar uma segunda rima diferente. Então, só na cestilha existe essa regra. Ah, mas se eu quiser fazer uma cestilha sem a deixa, pode? Pode, não tem problema. Então, veja, dessa segunda estrofe aqui, terminou em quê? Organela. Então, essa é a deixa. A outra rima tem que ser igual, organela. Então, ó, então bela, bela. Aí vou lá, terminei, ó, tecido. Qual é a deixa? Tecido. O outro vai ter que terminar, ó, estabelecido. Porque como essa é a primeira, ele obriga agora a segunda, que é a nossa ordem, né? Segunda, quarta e sexta. A segunda agora já vai ser outra rima. Aí ele termina, ó, esquema. Esquema é a deixa. Então, ó, suprema. Já pega a deixa e obriga o outro agora a criar uma rima, porque aqui é a segunda, aí vai, quarta e tal. Terminou aqui, ó, população, geração é a deixa. Ah, e se eu não souber fazer isso? Não tem problema, não é obrigado, tá? Você pode fazer cestilha inicial, só seguindo essa regra. Depois, quando a pessoa vai aprimorando, é que você pega a deixa. Então, continuando aqui, ó. Veja que na nossa deixa aqui, atrás, né, falava de comunidade. Então, ó, biodiversidade é a deixa. Então, essa biodiversidade não representa um problema, pois sua complexidade faz parte do estratagema que une as comunidades dentro de um ecossistema. Pronto. O que é um ecossistema? É o conjunto de todas as comunidades interagindo com o quê? Com os fatores abióticos. O que são os fatores abióticos? É aquilo que não tem vida, né? Chuva, sol, umidade, o ar, oxigênio, enfim, temperatura. Então vamos lá. Ó, completa o ecossistema com os fatores bióticos, ou seja, a comunidade, ou seja, o que são seres vivos, né? Aqueles inanimados que não têm vida, né? Chamados de abióticos, como o sol, a água e o ar, além dos fluidos osmóticos. O que é isso? Aqueles fluidos que aqui foi para dar rima, mas que tem sal, né? O sal e sais de um modo geral, né? Enfim, tem na natureza magnésio, sódio, enfim, tudo. Então veja que eu deixei uma deixa aqui, ó, osmótico. Aí para rimar, ó, continuar a deixa, ó, esses processos caóticos sob o Sol e a atmosfera mantêm os ecossistemas de toda a azulesfera e formam um só conjunto chamado de biosfera, ou seja, tudo que tem vida que está aqui no meio. Então, para finalizar, então fica assim: esse estudo reverbera, dentre seus objetivos, facilitar os processos e os avanços cognitivos para o estudante entender os níveis dos seres vivos. Pronto, aqui eu fechei o cordel simples, 6 versos, traduzir toda como é que se diz? Os níveis dos organismos. Lembrando sempre, veja o que a gente falou sobre a deixa. Então, ó, deixa aqui, ó, né? Diversidade. Terminei aqui, ó, extrema.
né? A deixa aqui extrema, ecossistema. Terminei aqui osmótico, qual é a deixa? Caótico, né? Terminei aqui biosfera, esfera, qual é a deixa? Reverbera, tá? E por fim, terminei aqui, vocês viram, ok. Vamos lá. Isso é uma cestilha, tá? Trabalhada em sala e tal. Beleza, outro trabalho que eu fiz foi o bioma Caatinga, né? Agora recente. Aí, o bioma Caatinga e a sustentável leveza do ser. Aqui eu peguei um pouco de um filme que tem aí, só um trechinho para ficar mais artístico. Então, uma abordagem conservacionista com estudante do ensino médio. Isso eu fiz na escola que eu estou trabalhando. Então, novamente, escolhi o tema, Caatinga, bioma Caatinga. Listei palavras. Quais são as palavras? Então, tudo que tem a ver com Caatinga. Jurema, seca, sertão, enfim, tudo que tem plantas típicas, né, característica do bioma. Depois sentei e fui fazer uma lista de palavras que rimavam, colocando abaixo das outras que já tinha. Tá? Escolher o tipo de estrofe e montagem do verso. Então vamos lá. Aqui eu vou passar mais rápido. Veja só. Então, ó, que tipo de estrofe é essa? Escolhi uma septilha, né? Então aqui foi um trabalho que a gente fiz em sala com a turma, um trabalho de leitura e tal. Veja, a Caatinga é o bioma que mais problemas enfrenta. No período da estiagem, todo o clima logo esquenta. As plantas não têm escolha, perdem todas suas folhas e a mata fica cinzenta. Tá? Então aqui tem dois fatores, novamente, aquilo que a gente viu. X não rima, ó, é o que não rima. Então, bioma não rima com estiagem. Vamos lá, agora enfrenta, rima com esquenta, com cinzenta. Então, quarta, quinta, sexta. Ou sétima, perdão. Sexta na cestilha. Porque agora eu adicionei uma, já que a gente tem uma septilha, né? Essa que foi adicionada é quem? A quinta e a sexta, que vão rimar entre elas. Então, quem são elas? Escolhas e folhas. E outro, nesse caso aqui, eu quis fazer a deixa. Cinzenta rima com isenta, né? Não é necessário aqui, é mais necessário na cestilha. Mas se quiser fazer, não tem problema. Então, ó, mas isso, pegar o apontador aqui. Mas isso não nos isenta de exaltar esse bioma, onde a sazonalidade faz parte do axioma. Que axioma? Lugar de subsistência. E a palavra resistência compõe o seu idioma. Então veja que eu também, novamente, ó, terminei aqui idioma. Qual é a deixa? Bioma. Volta para cá. Então está dentro da regra. Não é obrigado, mas... Então vamos lá. Eu só coloquei essa escala aqui, mas você vai ver que ela está se repetindo aqui. Então, ó, para uns esse bioma é sinônimo de pobreza. São esses que desconhecem o poder da natureza, pois em si, em sua essência, a Caatinga é convivência, além do mais a riqueza, né? Na sua vasta beleza, a Caatinga é soberana, por sua mata desnuda caminha a Sussuarana, no meio da engazeira, embaixo da catingueira, né? Na sombra da umburana. Então veja que são tudo palavras que correlacionam com a caatinga, né? Quando a flor da jitirana surgir em meio à poeira, é sinal que outras flores surgirão na capoeira, apontando seu estame como na flor do velame, macambira e aroeira. Mesma ordem, né? É comum a cabroeira, isso aqui é um termo muito usado no sertão, principalmente para os cangaceiros, né? Ou seja, quando você tem um rebanho de cabra que quer ir atrás de um bicho, enfim. É comum a cabroeira, por costume ou por capricho, se emburacar pela mata em meio ao carrapicho. Ficar cheio de pereba, procurando tatupeba ou outra espécie de bicho. Então, aqui é aquela coisa com o tema, né? A questão da conservação, conservacionismo, ou seja, é um apelo que se tem com o pessoal que é muito comum a procura de tatupeba para tomar com bebida, enfim, né, aguardente, né, coisa cultural. Então, o texto aborda essa parte conservacionista, lembrando a escala, septilha. Então, a deixa, né, bicho, então nicho, é esse tipo de nicho que é preciso que erradique. A caatinga não suporta que isso se multiplique. É preciso interferência, do contrário, a incidência pode ser que a prejudique, né? Então eu terminei em prejudique, qual é a deixa? Embora o chique-chique seja o símbolo do bioma, tanto flora quanto fauna
são resultados da soma dessa biodiversidade, que enfrenta a diversidade para manter o seu genoma. Então, terminei em oma, qual é a deixa? Apesar da vida autônoma que permeia o ecossistema, é a sazonalidade a condição mais extrema. Quando esta fica aguda, só restam a barriguda, o juazeiro e a jurema. Isso são plantas que resistem à estiagem, né? O período mais extremo, né? Terminou aqui, ó, jurema, a deixa. Existe um teorema ou espécie de jargão que o sertão vai virar mar e o mar virá sertão. Mas tudo isso é fuxico, pagou aqui, né? Mas tudo isso é fuxico, pois nem mesmo o velho Chico teve mais inundação, né? O velho Chico, né? No Rio São Francisco. Então, terminou a inundação, ó, a deixa. Já a desertificação é o principal desafio. Esta afeta fauna e flora, mesmo onde passa o rio. Somado a essa desgraça, tem a migração em massa que deixa o campo vazio. Hoje mostra-se que o pessoal está saindo mais da zona rural por vários fatores, né? Então, para fechar, diz assim, ó, para um bioma sadio é necessário atenção, seja do meio acadêmico, seja da população, pois embora vulnerável, a caatinga é sustentável quando há conservação. Então, fechei com a palavra-chave que é o tema do artigo, né? O bioma caatinga sustentável, leveza de ser, uma abordagem conservacionista, né? Um estudante do ensino médio, né? Então, esse foi um trabalho que a gente publicou e não tem bicho de sete cabeças. Qualquer um pode fazer. É aquela regra que eu disse para vocês: sentar, pegar as palavras, definir o tema, pegar as palavras sobre o tema, procurar palavras que rimam com o tema e sentar para fazer estrofe, escolher a estrofe e seguir aquelas regrinhas, fusão das vogais, né? E colocar a tônica na sílaba que faz a contagem do verso, ok? Então, aqui rapidamente foram alguns trabalhos que eu fiz em sala, só para mostrar essa. Aqui eu coloquei duas estrofes, tem uma de Leonardo Bastião, que eu já falei anteriormente, e uma questão minha que está dentro desse poema da Caatinga aí, né? Uma septilha, uma sextilha e uma septilha. E aqui as regrinhas, mesmo assim, a palavra que eu coloquei lá no início está aqui. Isso foi em sala para os alunos começar a fazer. Então saíram algumas quadras, né? Por exemplo, ao despertar o sol sorri pintando o céu de dourado. Flores dançam ao vento. Um novo dia é celebrado. Então, ó, um novo dia é celebrado. Tem 8 sílabas. Ah, isso aí está errado. Não, a gente deu incentivo. Aqui depois a gente senta com o aluno e vai mostrar, ó, vai modificar uma palavra, uma troca por uma preposição, outra palavra e tal. O importante aqui é incentivar ele, porque ele conseguiu a ideia. Então ele conseguiu a rima numa quadra, né? Aqui já tem uma rima sobre a água, que foi o tema que foi trabalhado lá, né? A água é fonte sagrada, né? A água é fonte sagrada que faz a vida florir. Sem ela o mundo padece, nada pode existir, né? Resistir. Então, isso aqui é bem interessante. Isso são as quadras já produzidas pelos alunos, né? Já a gente, o que é interessante aqui? Alguns versos têm sílaba a mais, mas está no ritmo. A gente sente e vai lapidando. Isso é o que é o lado bom, né? E aí isso aqui foi um rascunho de era a época de São João, e aí a gente trabalhou o tema São João. Então aqui um rascunho de uma cestilha, mas eu vou colocar depois o resultado depois que foi trabalhado, o tanto que saiu. Então, ó, tem vários, ó. O sertão do meu, isso aqui foi uma aula do terceiro ano. Então, o sertão do meu Nordeste é terra de cabra macho. Quando chega o mês de junho, de longe se vê o facho. É São João que está chegando, vai ter som de oito baixo. Então, para quem não é do sertão, né, oito baixo é aquela sanfona, né, que tem, o nome já diz, né, oito baixo. E aqui é uma cestilha. Então, veja só, qual foi a rima que ele usou? Facho, macho, facho, baixo. Pronto, né? Simples, direto, bem feito, ó. Se achegue, povo bonito, para essa festa de arrasar. Tem aquele milho verde, pé de moleque e fubá. Tem pamonha bem fresquinha, arroz doce e mungunzá. Então aqui ele pegou,
as características bem do Nordeste, milho verde, comida, fubá, né, pamonha, mungunzá, que aqui a gente tem dois tipos, né, no pessoal da capital, o mungunzá doce, mas aqui também tem o salgado, né, que parece uma feijoada. Então, enfim, aqui são duas cestilhas, tá? Ele vai narrando aqui, eu não vou me deter muito, não. E aqui outros puxaram lá pro lado do um pouco da escola, né? São João chegou bonito na escola Carlos Rios, tem bandeira, tem balão, tem sorriso e desafios. Nessa escola a gente aprende com respeito e muito brio. Eu pego um gancho nessa estrofe porque é o seguinte: para os cordelistas e cantador de viola, a rima tem que ser perfeita, exata. Por exemplo, teria que ter um S aqui para rimar rios, desafios e brios. Mas isso não tem problema por dois motivos. Aqui eles estão começando e segundo, né, em determinado momento você está focado no tema para ter uma ideia, início, né? A gente não faz essa exigência. Então vamos lá. Ó, teve muitos que se empolgaram. Isso aqui, ó, já é o menino que depois desse episódio do São João ele mesmo criou por conta própria. Ele criou até o título, né? Ele fez a cartilha do amor sertanejo, né? Criou uma cestilha, então ele mandou para mim pelo celular mesmo. E a gente foi escrevendo e foi corrigindo. Então, no terreiro da saudade canta o vento o meu querer, teu olhar é claridade, meu destino é te ter, mesmo longe na distância, o amor faz o sol nascer. Então veja, aqui você tem a fusão, beleza, né? Ficou um pouco descompassado, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa pode trocar por algum sinônimo aqui para ficar dentro do ritmo, né? Então vamos mais. Então, eu vou só ler só uma estrofe só para mostrar que a ideia é mostrar que eles mesmos começaram a produzir depois por conta própria. Então aqui já foi uma aluna que foi fazer um trabalho sobre o Dia da Consciência Negra e ela começou, disse, olha, no balanço da esperança, na raiz da criação, surge a mulher negra forte, com coragem no coração, é guerreira desde o berço, símbolo de superação, né? Então aqui veja algumas frases está descompassada, não tem problema nenhum, já estão aprendendo, mas o importante é o incentivo, porque já estão bem ritmadas, a gente vê que tem uma evolução bem interessante, né? Então vamos lá. Bom, aqui continuando agora com as septilhas, o resultado das septilhas, né, lá da escola. Então, novamente, o tema São João. Então, essa aqui foi uma aluna do segundo ano. No sertão, no sertão já bate o sino, é São João que está chegando. Tem brincadeira, tem balão, todo o povo celebrando. Tem quadrilha no terreiro, dá para ver o fogareiro e o milho verde assando. O que é que eu chamo a atenção aqui? Então veja, ela rimou quem? Ó? A segunda com a quarta, né? Chegando, com celebrando, com assando milho verde, com a sétima, beleza. As primeiras não tem rima, né? A terceira não tem rima, que é o nosso X. E aí a gente tem aqui a rima, né? Que a gente falou, a quinta com a sexta, né? Então veja, tá? Tem quadrilha no terreiro, dá para ver o fogareiro. Então aqui está correto, né? Veja, veste chita a mocinha, camisa xadrez o moço, tem forró todos os dias, à noite aquele alvoroço, tem canjica, tem pamonha, uma fartura medonha toda hora do almoço. Então, novamente, a rima aqui. Pegou até uns palavreados bacana, que é coisa medonha, que é bem tipo do Nordeste, alvoroço, né? Aqui. Então veja que tem ó, pamonha e medonha. Então ela aproveitou pamonha, que é a comida típica, e colocou uma palavra bem nordestina, medonha, coisa bem arretada, grande, né? Coisa intensa. Vamos lá, aqui falando do segundo, outra turma diz: é época de brincadeira e de muita diversão. Tem pescaria e bingo, argolas e garrafão. Uma época divertida, de comida bem sortida é a época de São João. Então, novamente, a septilha, né? Ele pegou a quinta com a sexta aqui, ó. Fez divertida com sortida. E aí rimou quem? Versão, né? Garrafão, São João. Tá dentro da seria a norma. Então saiu muita coisa interessante, né? Vamos lá. Bom, e aí temos a última aqui, nossa última, que segue a mesma linha, né? Novamente, ó. Vamos lá. Na festança do colégio, tudo é luz, tudo é paixão. Cada turma se enfeita
com ternura e união, tem balão no céu brilhando, né? E os estudantes celebrando, pois é dia de São João. Então veja que novamente ficou bem legal isso aqui, seguiu todas as normas, novamente, a septilha rimou a quinta com a sexta, e a outra que é a segunda, com quem? Com a quarta, com a sétima. Então todos foram bem, desenvolveram bastante, né? Bom, por fim, eu quero aqui só algumas referências, né, que eu utilizei, principalmente desse curso aqui, desse curso de literatura de cordel, que foi fornecido por essa instituição chamada Fundação Demócrito Rocha, em parceria com a Universidade Aberta e a Universidade Estadual do Ceará. E desde já, meu muito obrigado a todos